Eu queria comentar, antes de mais nada, o seguinte: esse assunto que a gente vai falar agora, né, ele, quer dizer, aqui nos slides, ele está como item aqui 2.6. Na verdade, eu continuei sem conseguir atualizar os slides naquela versão em particular dos slides que veio da 8ª edição, né? Mas ele não mudou muito o conteúdo em relação à minha última atualização, que foi relativo, acho que à 7ª edição. Mas, assim, se não me engano, a edição que tem em português, né, que talvez vocês tenham acesso mais fácil, ela não trata desse assunto aqui, no capítulo 2. Ele fala de fluxo de vídeo e redistribuição. Talvez fale um pouquinho de redistribuição do conteúdo, mas os fluxos de vídeo, etc., eles deixaram com um capítulo que antes tinha, o capítulo 7, sobre aplicações multimídia. E eu ficava me perguntando, né, antes de eles fazerem a modificação e trazer esse conteúdo aqui para o capítulo 2, quando eles iam fazer isso, né? Porque hoje em dia, uma das aplicações mais populares, né, da rede é justamente streaming de vídeo, né? Os Netflix da vida e outros aplicativos de streaming. Então, ficava meio estranho você falar só das aplicações mais tradicionais, mais simples, de certo modo, né? E ignorava quer dizer, deixava para lá para frente, né? Então, agora está aqui, já desde a edição anterior, né? Tanto é que os slides aqui estão meio, eu botei no formato 16:9, mas ainda é herança do formato anterior, então vai até estar meio esquisito. Mas, assim, qual é a ideia, né? Primeiro, aqui o contexto que a gente vai falar, né, é justamente esse da transmissão, né, de vídeo, né, e dessa redistribuição do conteúdo, né? Hoje em dia, como eu comecei a falar antes, a maior parte, o maior consumidor da largura de banda da internet hoje é o tráfego de vídeo, né? Aqui tem ele até, eu vi que na 8ª edição ele até atualizou essa informação aqui, né, de que hoje, né, 80% do tráfego downstream residencial, né, dos provedores é tráfego Netflix e YouTube, né? Ou seja, como eu estava dizendo antes, não faz sentido a gente não falar desse tipo de aplicação já aqui no capítulo 2, né? Aqui tem outros dados que esses daqui, aliás, era sempre bom ter a data, sempre bom ter a data, né? Porque essas coisas normalmente se desatualizam rapidamente, né? Mas aqui está dizendo 1 bilhão de usuários do YouTube, 75 milhões de usuários Netflix, provavelmente está tudo desatualizado, mas de qualquer modo o número é grande, e o desafio é justamente a questão de escala. Como é que eu tenho um serviço que vou atender 1 bilhão de usuários? Não posso contar com um servidor centralizado em algum lugar para fazer isso, né? Ou seja, não adianta ter um mega servidor de vídeo, né, que não vai dar conta. Por quê? Porque, bom, vai estar centralizado, vai estar num local distante, vai ter que atender muita gente adequadamente, né, com todas as dificuldades de fazer chegar esse conteúdo de um único ponto para as pessoas que estão espalhadas no mundo inteiro. Depois há também um outro desafio, é o da heterogeneidade, né? Cada usuário, quer dizer, normalmente essas plataformas, apesar de ter um foco, sobretudo, no ambiente residencial, que você tem banda larga, cada vez mais larga, né, digamos assim, né? Já tem hoje provedores oferecendo aí serviço de acesso de 600 MB de download, né? Então já está bem razoável. Mas cada usuário tem características diferentes, né? Alguns estão na rede cabeada, que é mais estável, ou numa rede móvel, que mais ou menos hoje a gente já tem 4G, 5G chegando aí, que a tendência é também, mais uma vez, seja no ambiente doméstico com os novos pontos de acesso, seja na
justamente no acesso celular, na idade celular, a ideia é que seja cada vez mais rápido para que a gente tenha vídeo, e não só vídeo, mas vídeo de alta definição, 4K, daqui a pouco 8K e assim por diante, né? E aí tem usuários que têm uma maior taxa, outros menor taxa, né? Que ficou como boa ou ruim, né? Largura de banda boa ou ruim, ficou meio esquisita a ordem aqui, mas enfim. E a solução, então, é ter uma infraestrutura distribuída de camada de aplicação, ou seja, não vai ser centralizada, e a gente tem que, além de estar distribuído para estar mais próximo dos usuários, tem que levar em conta também essa diversidade, essa heterogeneidade de cada um, seja no acesso, seja nos dispositivos. Aqui de lado tem algumas marcas, né, logomarcas, né, de algumas empresas. Essa Cancan, eu nem sei de onde ela é mesmo. Né? Eu ainda não aprendi os caracteres, se é chinês, o que é. Tem cara. Mas o YouTube e Netflix a gente conhece bem, o Hulu nem tanto. E a Kamai a gente passa às vezes meio despercebida, porque ela é uma dessas redes de distribuição de conteúdo que é bastante usada, mas a gente não acessa ela diretamente. Bom, primeiro um pouco aqui de contextualização também, né? O que é que significa, né? Aqui tem tudo a ver com a aplicação, né? Uma aplicação multimídia, a gente tem o vídeo, né? O que é o vídeo, né? O vídeo são sequências de imagens, né? Já desde a época do cinema, né? No cinema a gente tinha aqueles fotogramas, né? Quer dizer, hoje em dia a gente vê pouco dos filmes tradicionais, né? Mas às vezes a gente vê num filme de época que você vê o pessoal com aqueles projetores, com rolo de filme, celulose, né? Celuloide, sei lá como é que chamava aquele, mas com a transparente, mas lá revelada, né? Depois com o conteúdo das imagens. E lá, né? E aqui também nas nossas imagens a gente tem a ideia é que são várias imagens que são apresentadas numa taxa relativamente rápida, né, de 24 imagens por segundo. Na verdade, o valor exato depende muito também pelo menos na televisão tradicional, era baseado no metade da frequência da rede elétrica, né? Então, aqui no Brasil, que é 60 Hz, eram 30 quadros por segundo. Em outros países, que é 50 Hz, era 25 quadros por segundo. Mas bastaria 24, né, imagens por segundo para dar essa impressão da continuidade, né? Porque a nossa retina retém a imagem, né, por um tempo, então ela nem percebe a troca, né, da imagem. Bom, como eu estava falando, no cinema havia lá os projetores, hoje com as imagens digitais, né, a gente tem, quer dizer, a imagem, cada imagem é uma matriz de pixels, né, e cada pixel, né, vai estar representado por bits, vários bits, né, quer dizer, dependendo do detalhe, né, de informação de cor, dos três componentes de cor, etc. Então, tem vários bits associados a cada pixel, né. Só que se vocês derem uma olhada aqui nessa imagem que está aqui, por exemplo, né, ela é uma imagem, quer dizer, eu posso codificar cada um dos pixels aqui, de certo modo, eu tenho a impressão que esses pontinhos aqui vermelhos que estão desenhados é como se fosse um pixel, né? Quer dizer, uma certa representação, talvez, né? Pelo menos estou dando essa interpretação agora, né? Mas, assim, tem vários pixels na imagem, dependendo da resolução, são mais, então, mais definição, quando a gente fala de 4K, ou tem a questão de, sei lá, 1280 por 720. Então, são os pixels e cada um, quanto mais detalhada, mas às vezes nem adianta ser tão detalhada se eu tiver um monitor pequenininho, né? Adianta se eu tiver uma tela grande, que aí você consegue até ver melhor a diferença, ou melhor a qualidade da imagem por ser muito maior. Mas, enfim, a gente usa a codificação, poderia usar a codificação burra, digamos assim, né, de codificar simplesmente cada bit individualmente, cada bit não, cada pixel, né, individualmente, mas o que eu queria chamar a atenção dessa figura é que há muita redundância da imagem, né, quer dizer,
quando eu falei que são vários fotogramas, às vezes você tem o mesmo fundo que muda é a pessoa, nesse caso aqui dessa imagem. Uma pessoa que parece estar correndo, né? Se a câmera não se deslocar, todo o fundo permanece praticamente o mesmo, né? O que muda é a pessoa se movimentando, né? Então, na mesma imagem, que primeiro ele está mostrando aqui em cima, né? Nessa imagem aqui em particular, você tem um monte do céu aqui, que está meio roxo, né? Que é praticamente tudo a mesma coisa, né? Ou a mesma coisa. Enquanto que, e depois, quer dizer, ou seja, tem uma redundância na própria imagem, e de uma imagem para outra, como eu falei, sobretudo se a câmera não se deslocar, o fundo é exatamente o mesmo, né? Então, a gente tem o que a gente chama dessa redundância espacial, né, na imagem, né, em regiões da imagem, e tem a redundância temporal, de um quadro de imagem para outro, o conteúdo é exatamente o mesmo, tendo parte dela, né? Então, a ideia aqui, né, por exemplo, né, a gente pode ter uma codificação que usa essa informação, né? Então, em vez de a gente ter que mandar valores dos N pontinhos lá, a gente diz que aquela região, para tais pixels, a cor é a mesma, é aquela dali, e ele só tem que reproduzir, quer dizer, é menos informação que eu tenho que transmitir, e claro que eu transmito, e quem está apresentando, né, fazendo a visualização, tem que interpretar e pintar, né, lá as cores todas com o mesmo código. E a outra questão é se de um quadro para o quadro seguinte, eu só precisaria, em princípio, transmitir a informação daquilo que mudou na imagem, e não toda a imagem novamente, como se fosse uma imagem zerada, né, digamos assim. Claro que a sequência de imagens e sequência de imagens, né? Se a gente pensa um filme de ação com explosões toda hora, muda de cena, etc., então quase cada quadro de imagem tem que transmitir tudo de novo. Então precisa de uma banda altíssima, por causa da movimentação. Se for um filme mais parado, né, um filme, a gente brincava, francês, iraniano, sei lá, tem um filme assim que tem muito diálogo, muita cena bucólica, ou sei lá o quê, então aí é mais, a necessidade, a informação nova que é transferida é bem menor, que precisa ser transferida, né? Bom, outra questão que aqui ele está apresentando associada a essa questão da codificação é o seguinte: bom, a, a taxa que eu gero, né, que tem muito a ver, quer dizer, na verdade, eu vou contar uma historinha para vocês, que é o seguinte: quando eu retornei do doutorado, eu tinha falado que eu tinha trabalhado com as redes novas, rede ATM, que era para transmissão, tinha até essa aplicação de vídeo sob demanda, com uma aplicação que parecia ser a aplicação que ia motivar e tal, o uso das redes. Então, tinha uma aluna, na verdade, lá da PUC, de um colega, que ele estava viajando, e terminei eu complementando a orientação dela, trabalho de mestrado. Depois ela foi para a França fazer doutorado, e como a gente tinha trabalhado em coisas relacionadas justamente com vídeo, né, aí ela foi lá no laboratório, lá na França, com o pessoal que trabalhava na codificação de vídeo. E aí ela perguntou, me diga aí quais são as características do vídeo, né, para que a gente faça o dimensionamento, né, que era o que a gente fez no trabalho de mestrado, né, mas, assim, a gente pense em como a gente vai acomodar essa taxa do jeito que ela é na nossa rede, né? E eles devolveram a pergunta, o que é melhor para vocês? Né? Porque eles estavam acostumados a fazer isso. Por exemplo, antigamente a gente tinha os canais de 64 kilobits, ou dois canais de 64, 128 kilobits, ou quatro canais, 256 kilobits. Então, inicialmente, os canais de vídeo eram transmitidos, como está dito aqui, nessa codificação com a taxa constante. Eu tenho um link de 256 kilobits por segundo, então vou fazer o codificador para gerar a imagem 256 kilobits por segundo. Obviamente, claro que hoje em dia isso é pouco, né, com a imagem de alta definição. Mas mesmo na época, quando você estava, então, com a imagem mais fixa, né, mais parada, você tinha tempo de transmitir todos os pixels direitinho e a imagem ficava de boa qualidade.
Então, logo você começava a ter muita movimentação na imagem, a imagem ficava mais grosseira, né, mais borrada, ou coisa do tipo. Por quê? Porque ele fazia o que podia com aquilo que tinha, que era os 256 kilobits por segundo. Tá? Por outro lado, se a gente não tem essa restrição, né, do link ter uma taxa fixa, que, claro, eu dei o exemplo de 256K, mas podia ser 2 MB, sei lá o quê, se a gente tivesse uma taxa fixa, era um modo de trabalhar. Mas se eu tenho a taxa variável, a internet é adequada para taxas variáveis, então eu posso codificar naquilo que a gente chama de VBR, que é a sigla, está aqui escrito o significado, né? Taxa de bits variáveis. Ou seja, a partir do momento que eu preciso codificar mais informações, porque houve alteração na imagem ou movimentações, né? Enfim, justamente, mudança na imagem mais frequente, eu aumento a taxa. Né? Então, a gente tem aqui alguns exemplos, né, de codificações MPEG. MPEG é a sigla, eu não me lembro agora direito, mas MP é Motion Pictures, né? Então é uma associação né, do pessoal justamente de cinema e tal. Mas tem a codificação, um que é usado normalmente, era usado em CD-ROM, que era a taxa de 1,5 megabit. O DVD já usa MPEG-2, de 3 a 6 megabits. E hoje em dia a gente usa, pelo menos o mais comum ainda é bastante, né, o MPEG-4, né, que a gente usa também muito na internet, que tem uma faixa aqui, né, de 64 a 12 megabits por segundo, né, mas assim, pode ser bem baixa, ou, claro, baixa qualidade também, né, mas a gente tem uma faixa em que pode, apesar, eu não sei se às vezes acontece com você, né, mas às vezes, nunca mais eu vi não, mas às vezes no meu Netflix, na minha televisão, ficava aparecendo lá o código, como se fosse uma mensagem de controle dizendo qual era a taxa que ele estava transmitindo, assim, em média, né? Então, já tinha uma ideia ali, 2 megabits, umas coisas assim. Bom, a gente pode ter um streaming de um conteúdo novo, né, ao vivo, né, que aí a gente é mais restrito nas nossas possibilidades, né, porque aquela história que eu falo, a gente pode atrasar um pouquinho o início da exibição, mas eu não posso adiantar nada, né, porque eu não posso, se o jogo está acontecendo agora e eu estou transmitindo o jogo, não tem como antecipar o lance, né, a jogada, né? Tem que esperar que ela aconteça, passa pela codificação, depois eu transmito. Mas quando o vídeo está armazenado, a gente tem até um pouquinho mais, né, de possibilidades, né, de tratar isso. Então, aqui a gente está justamente esse cenário simples de um único servidor de vídeo, com o conteúdo vídeo aqui armazenado, que está representado aqui, como se fosse uma fita, né? Parece, eu não sei que imagem aqui danada é isso, mas parece um rolo de filme, né? Um vídeo armazenado, que a gente transmite pela internet e quer exibir na residência, né? Na casa do cliente. Quais são os desafios que a gente tem aqui, né? No stream de vídeo armazenado? É que como a internet é compartilhada, né, quer dizer, seja o link aqui de acesso, de upload, né, que o servidor faz para a rede, seja o trânsito na internet, seja o acesso na residência do usuário, né, no seu provedor, na sua rede de acesso e até na residência, a largura de banda vai variar, né? A depender do congestionamento que tem na rede, ele está dando aqui dizendo pode ser um congestionamento na própria casa, na rede de acesso, no núcleo da rede, no servidor de vídeo, tem muitas, muitas variáveis, muitos locais que podem estar congestionados, e isso vai fazer com que a banda que está disponível para transferência não fique fixa. Pode ser que ela seja mais do que suficiente para o que a gente precisa, mas em alguns casos ela pode ser menor do que é necessário. Então, se houver, por conta desses congestionamentos, houver perda de pacotes ou atrasos, né, atraso também, né, estava chegando rápido, começou o congestionamento, começou a enfileirar na rede, chega com atraso maior, né, na residência, né, então você vai ter que, ou vai perder informação, né, na perda justamente, né, ou você vai atrasar, né, começa a parar a imagem, ficar ali armazenando, né, antes de voltar a reproduzir.
Então, aqui tem eu peço desculpa já antecipadamente para quem tiver dificuldade com inglês, mas essas figuras aqui eu coloquei aqui, mas não consegui traduzir, né? Mas é a continuidade daquele assunto. Ele está aqui dando um exemplo, né? Que fazendo os dados estão sendo transmitidos de forma acumulada, o servidor transmitindo ao longo do tempo o que é que se passa, né? Então, vamos ver aqui, tem uma animaçãozinha aqui, que é justamente dizendo, bom, o vídeo... Bom, primeiro, é quase como se dissesse aqui, bom, eu tenho um vídeo que poderia ter aqui essa escadinha, né, aqui, né? É como se fosse, sei lá, a gente diz, bom, então por isso tenho 30 quadros por segundo. Aqui a gente pode imaginar como se cada degrauzinho desse fosse um novo quadro, 30 vezes por segundo, né? De qualquer modo, aqui, por enquanto, né, pelo menos, já não está mostrando tanto da taxa variável, mas está dizendo, bom, é como se fosse algo que eu estou gerando, né, na minha imagem que está sendo capturada, talvez, num vídeo, né, ela é gravada no servidor de vídeo, né, e posteriormente, né, alguém fazendo acesso ao servidor quer que esse conteúdo seja transmitido para ele. Então, o servidor que tem esse conteúdo aqui que ficou armazenado vai transmitir para quem solicitou, né? Então, teoricamente, ele vai gerar aquela sequência de conteúdo no mesmo ritmo, né? Na mesma periodicidade aqui, no caso 30 quadros por segundo, que foi a imagem que foi gravada nele, tá? Em princípio, o que a gente quer é que esse conteúdo chegue, né, vai ter um tempo, né, a gente já viu vários componentes de atraso até chegar ao usuário, mas depois de um tempo ele chega lá e vai ser, né, reproduzido. Idealmente, a gente pode até pensar, ele vai chegar, como a gente tem uma técnica aí de produção, né, sobretudo sei lá, de qualquer produto de uma linha de montagem, né? Os carros, por exemplo, vocês sabem que a fábrica que produz o veículo, ela não produz todos os componentes, né? Ela adquire componentes de vários fornecedores e faz a montagem. Então, isso até se chama de montadora mais do que fabricante do carro. E a indústria de computação também é muito assim, né? Compra um disco de uma tela de outro, não sei o que, e faz a montagem. Então, tem uma técnica que é chamada just in time, né? Quer dizer, eu não faço estoque, né? Aquele componente que eu preciso, ele chega no tempo certo que eu preciso para fazer a montagem daquele produto e já, em princípio, já despachar, já mandar para o revendedor, já entregar para os usuários. Não sei se vocês escutaram, esses dias eu escutei no rádio que tem uma empresa, uma dessas montadoras, que ia interromper a produção porque estavam fabricando chips e componentes de airbag, uma coisa dessa, né? Então, just in time não funcionou bem no tempo certo, né? Aqui também seria quase como uma temeridade se a informação só chegasse para a gente na hora exata em que ela precisa ser reproduzida, porque qualquer variação, qualquer congestionamento na rede, né, ia atrasar. E tem alguma imagem que procura mostrar justamente isso, tá? Nesse exemplo, como eu disse, aqui é um atraso fixo, a mesma cadência aqui de transmissão é a mesma cadência que a gente está vendo aqui, então eu posso até aguardar um pouquinho, mas está bem preciso, né? Poderia funcionar até no just in time, né? Chegou na hora, já reproduzo, porque daqui a pouco vai chegar o outro e eu vou reproduzir. Quando a gente chama essa transmissão de streaming, né, a gente está querendo dizer que, basicamente, é como se fosse, tem um certo instante de tempo em que o usuário está reproduzindo um pedaço do conteúdo e o servidor está me mandando já, né, porque tem o atraso para chegar, está me mandando outro, né, está mandando esse que vai levar esse tempo até chegar, quer dizer, esse tempo não, né, esse tempo aqui até chegar lá, mas enfim, no mesmo instante eu inicio a reprodução antes de ter recebido todo o conteúdo, porque senão era uma simples transferência de arquivo, né, que também em alguns casos está valendo, né,
quando usa um torrent da vida, etc., para baixar um conteúdo, um arquivo de um filme, por exemplo, você baixa tudo e só depois começa a reprodução quando o vídeo já está todo armazenado no teu computador, né? Aí não seria um streaming, né? Foi uma transferência de arquivo e agora eu estou fazendo a reprodução do vídeo. O streaming é porque ele não... Eu começo a visualização antes do... E o quão antes, né, depende muito da duração do filme, né? Se for uma coisa curtinha, pode ser que o cara termine de transmitir antes de eu começar a reproduzir, né? Mas se for muito... Mesmo que eu não tenha recebido ainda tudo. Mas se for um filme de 2 horas, 3 horas, então dificilmente eu vou ter terminado de transmitir antes de iniciar a retransmissão, né? Bom, quais são os desafios, né? Eu falei daquele slide, mas temos 2 ou 3 aqui que eu não... Na verdade, eu comecei a ajustar os slides, olhar os slides na semana passada, mas só hoje que eu fui juntar e disse, bom, vai em inglês mesmo, eu traduzo, depois eu faço a versão em português. Mas então, os challenges são os desafios, né? Um desafio é essa restrição da reprodução contínua, né? Porque, em princípio, eu posso atrasar um pouquinho, né? Quando o usuário ali seleciona um filme que quer ver, não pode esperar muito, né? Porque senão o cara já fica irritado. Cadê esse negócio que não carrega, né? E a gente termina ficando muito mal acostumado, né? Quer dizer, por um lado, no bom sentido, né? Você espera, tem uma expectativa de serviço que, quando ela é frustrada, você fica preocupado, chateado, né? Poxa, ainda não começou, né? Mas se você pensar que às vezes você baixava, passava um dia, né? O Felipe está dizendo que já dá para assistir. Claro, pode assistir porque justamente você começa a reproduzir os primeiros pedaços antes que cheguem os outros, é verdade. Mas continua válido até esse comentário que eu estava fazendo agora, né? Quer dizer, antigamente, ou mais antigamente, né? A gente botava lá para baixar para ver o filme no outro dia, ou botava cedo para assistir à noite, alguma coisa assim, e estava tudo bem, todo mundo feliz, né? Porque era o que dava para fazer. Hoje você abre lá a tela, navega lá, seleciona o filme, clica, já quer que quando comece o quanto antes, né? Não quer ficar esperando muito, né? Então essa é uma restrição, a gente quer que não demore muito, e quando começar a reprodução, né? A reprodução deve ir no mesmo ritmo do vídeo original, né? Mas o problema é que o atraso da rede, como a gente viu, ele é variável, né? Porque depende de quantos estão na minha fila, lá no roteador, antes da minha vez de transmitir o meu pacote. Então, ele é variável e a gente chama essa variabilidade do atraso, que é um termozinho que se usa, esse jitter, né? Como se fosse um tremor, assim, uma coisa assim, quer dizer, não um valor constante, fixo. Mas, assim, já que o atraso é variável, a gente não pode, como eu disse, é temerário a gente fazer a reprodução just in time, né? Então, é interessante ter um buffer no lado do cliente, né, que seja capaz de acompanhar, né? Ou seja, ninguém disse, né, que eu tenho que transmitir, tipo, se o vídeo é um vídeo que tem, sei lá, a reprodução é 2 megabits por segundo. Por que eu tenho que mandar para o usuário a 2 megabits por segundo? Eu posso mandar logo a 3 ou 4, porque ele vai armazenando. De repente, até antes de terminar a reprodução, você já está com o restante do conteúdo lá no teu televisor, no teu setup, no teu computador, de modo que não haja essa perda de continuidade, né? Porque senão aí começa a bufferizar, né? Comigo acontece muito essa bufferização, às vezes, no YouTube, né? Não sei se é porque eu uso a versão gratuita, mas, enfim, com o YouTube acontece bastante. Mas, de vez em quando, também, em um Netflix da vida, a gente vê uma perda de qualidade, né? Uma bufferização, aí é problema no meio... Não deveria ser frequente, porque se for uma coisa que incomoda muito, as pessoas passam para outro provedor, passam para outro, né, para outro serviço. Ele tem que ser bom em termos de experiência do usuário, né? Então, aqui ele fala também de outros desafios, né? A interatividade do cliente, né? Que ele também, às vezes, não vê continuamente. Se pausar, é tranquilo. Bom, se deu a pausa, ele, né?
tem tempo até de bufferizar um pouco mais. Mas às vezes você quer avançar, né? E avançar significa que talvez você chega numa parte do filme que ele ainda não tinha enviado para você, né? Para voltar, né, voltar atrás, quer dizer, se você mantiver armazenado por um tempo, a volta para trás, né, retornar para um trecho anterior, é tranquilo porque está ainda guardado lá. Se você já tiver jogado fora, ele vai ter que recuperar aquele conteúdo que pensava que você não ia mais, né, usar, né? Enfim, qualquer salto dentro do vídeo é um desafio e cada um usa a sua estratégia para minimizar a falta do conteúdo que o usuário está esperando. Pois o outro problema é quando há perda de um conteúdo, né? Se eu tiver tempo, eu posso até tentar retransmitir, senão vou ter que me virar com aquilo que chegou, né? Existem várias técnicas, na verdade, esse é um conteúdo das técnicas de adaptação que tinha lá no capítulo 7. Aliás, eu preciso até olhar, ver se tem ainda alguma coisa lá no antigo capítulo 7 hoje, mas tinha algumas técnicas que ele apresentava de como recuperar informações. Mas só para dar uma ideia, dependendo do conteúdo, tem várias técnicas. Uma delas era dizer, olha, eu transmito um pacote que tem um conteúdo original na resolução melhor, e tem um conteúdo de baixa resolução do quadro anterior, porque se um pacote se perder, no seguinte tem uma informação de baixa resolução daquilo que se perder. Essa é uma técnica. Outra técnica é simplesmente dizer, olha, paciência, faltou o conteúdo, ou eu repito o conteúdo anterior, como se fosse a imagem congelada, ou se eu tiver aquele e um seguinte, eu faço uma interpolação, né? Se aquele pixel tem um certo valor e na outra imagem tem o mesmo valor, eu imagino que na intermediária tinha também o mesmo valor e repito ele. Se mudou, eu boto um valor intermediário na esperança de que, no geral, passe batido por quem está vendo, né? Então, tem várias técnicas que são empregadas. Bom, então aqui, nessa outra figura, que é parecida com aquela que a gente mostrou antes, só que agora ele quer mostrar esse efeito da variabilidade do atraso, né? Então, aqui ele já pulou aquela parte da, do armazenamento do conteúdo, né? Está falando aqui de uma transmissão já de vídeo numa taxa constante. Que aí, por conta da variabilidade da rede, cada conteúdo chega, esse daqui chegou logo, outro atrasou mais um pouco, os outros chegaram logo, é como se tivesse armazenado em algum lugar, e chegaram os outros em seguida, depois mais atraso. Então, esse nosso degrauzinho, que estava bem bonitinho aqui, bem certinho, simétrico, digamos assim, aqui ficou bem deformado, né? E aí, qual é a ideia? É que você recebe, mas não começa a reproduzir logo. Você dá um atraso, espera que seja um pequeno atraso na reprodução, na esperança que com esse pequeno atraso, na hora que você tem que reproduzir na taxa constante, o conteúdo chegou depois quer dizer, em termos de atraso absoluto variável, né, como a gente viu aqui, mas ele já chegou antes da minha reprodução, tá? Então, o cliente seria um buffer meio que de amortecimento, né? Eu acho que a palavra certa era essa, amortecer a variação, né? Compensar essa variação, né? E aqui é um cenário que a gente teve sorte, né? E com esse pequeno, bom, espero que seja pequeno aqui atraso, a reprodução depois não foi afetada. Por outro lado, eu não me lembro se tem essa imagem aqui. Não tem, não. Eu queria dizer o seguinte, se eu tivesse dado um atraso menor, quer dizer, se eu deslocasse isso daqui mais para cá, podia ter uma situação que já era para reproduzir, mas o conteúdo só vai chegar depois. Aí seria o problema. Mas, enfim, uma das técnicas que a gente usa justamente é esse armazenamento, né, bufferização no lado do cliente e um pequeno atraso aqui de como é que chama? Da reprodução, né? O que ele está dizendo aqui, nessa outra parte da figura, dizer, bom, se aqui é um instante que o conteúdo chegou e eu só estou, ainda estou
reproduzindo um conteúdo que chegou antes, né? Então, de certo modo, essa diferença aqui está representando o conteúdo já recebido, mas que ainda não foi reproduzido, né? Vai sendo reproduzido à medida que chega o tempo na sequência, né? E, enquanto isso, esse conteúdo aqui está armazenado. Então, armazenamento aqui variável. Um detalhe, eu tinha comentado com vocês que, às vezes, quer dizer, se eu estiver assistindo um filme, um vídeo, uma programação gravada, que é o que a gente está falando aqui, né? Então, esse atraso não é tão crítico. Isso seria pior no caso de uma transmissão ao vivo, né? Porque, como eu estava contando para vocês outro dia, né? De repente, você está assistindo o jogo, aconteceu comigo na Copa do Mundo, aí, uma dessas, eu estava assistindo por questões da imagem, por algum motivo, agora não me lembro exatamente o que era, mas eu estava assistindo na TV por assinatura, né? E por conta da forma de transmitir por satélite, não sei o que, a codificação mesmo também era atrasada em relação à transmissão ao vivo. Então, quer dizer, e se não tivesse o carinha, o vizinho, gritando gol, né, antes de eu ver a bola chegar perto do gol, eu nem ia saber que eu estou atrasado, né? O problema é quando tem o vizinho gritando gol, e aí a gente fica, quer dizer, é um sincronismo, quer dizer, cada um está com um atraso diferente de reprodução, e aí a gente começa a notar isso, né? Que aqui mesmo, né, vamos supor que a gente está assistindo o mesmo filme, mas pode ser que um atrase mais do que o outro, então não vai estar sincronizado. Mas quando o outro grita gol antes da gente ver, aí a gente fica meio... Quer dizer, nem sei, para mim era até bom saber que já teve, porque se não foi o gol do adversário, né? A gente saber antes fica até mais agradável do que ficar ruim das unhas, né? Para ver se vai ter o gol ou não. Mas justamente essa bufferização é para compensar esse atraso da rede e a variação do atraso, que está bem patente aqui por como ficou a escadinha ficou bem diferente aqui, né, na sequência de recebimento. Eu acho que deu para vocês captarem a ideia. Bom, então, ali a gente falou sobre essas características, né, de como controlar essa reprodução. Existem protocolos específicos até para... Na verdade, eu ia falar codificação, mas não é nem tanta codificação, mas para o controle das informações, de quando aquele conteúdo deve ser exibido, etc. E não deixa de ser parte da codificação, mas aqui ele está chamando a atenção de que tem sido bastante usado, que a gente estudou antes, né? Aproveita se tiver alguma dúvida do HTTP, do que a gente vai falar pouco do HTTP agora, mas a ideia desse esquema aqui, chamado de Dash, né, é a transmissão, fazer o streaming adaptativo e dinâmico, né, de imagens, né, no caso, usando o HTTP. Ou seja, você está usando o HTTP, e usar o HTTP significa, entre outras coisas, que você está usando o TCP, né? Então, ele faz uma transferência confiável. Pode atrasar, mas é confiável. Atrasar naquele sentido que a gente falou, né, do serviço do TCP, que se o pacote se perder, ele vai tentar retransmitir até chegar correto. Bom, então, a ideia desse esquema, do lado do servidor, a gente divide o arquivo, divide em diversos pedaços, né, como no caso, né, alguém que tinha falado da história dos torrents, né, que já permite a reprodução antecipada. Justamente, eles trabalham com esses vários pedaços. Aqui também, né, tem vários pedaços, né? São diversos pedaços, cada pedaço é armazenado, codificado em diferentes taxas, né? Quer dizer, eu tenho... Porque, na verdade, às vezes a gente pensa, né, que a codificação é feita na hora, não dá tempo de codificar na hora, e sobretudo já que o vídeo é armazenado. Então, a gente já armazena o vídeo com a codificação adequada para o funcionamento em diversas taxas de transmissão, que ele ajusta, né, de acordo com as condições da rede, né? Se eu tiver, então, mesmo um vídeo original 4K, né,
ele não é gravado só em 4K, ele é gravado, codificado, armazenado em diversas taxas. E aí ele fornece, né, eles chamam de manifesto, né, como se fosse bom, manifesto, essa palavra às vezes tem contextos que elas são mais úteis, mas como se fosse uma declaração, né, uma especificação nessa descrição, né, como se fosse o metadados, né, um outro termo que a gente usa às vezes, nesse metadados, não é o conteúdo em si, mas diz, olha, tá aqui, esse conteúdo está disponível, né, para esses diferentes pedaços, diferentes taxas diferentes, você usa tais URLs diferentes aqui. Então, você fornece essa informação para o usuário que quer assistir um conteúdo, ele recebe essa informação de que conteúdo ele deveria estar solicitando a depender do estado, né, da rede. Então, o cliente, ele periodicamente ele fica observando, né, ele fica acompanhando e periodicamente ele toma uma decisão, né, a banda entre o servidor e ele. E aí ele vai consultando o manifesto, porque veja, o HTTP, né, ele funciona, você solicita um pedaço e ele vem, ou um conteúdo e ele vem. Então você pode, ele escolhe, né, de acordo com essa medição que ele fez, ele solicita o pedaço, a cada vez que ele solicita, daquela URL da taxa que ele espera, né, quer dizer, pela medição que ele fez, ele espera que seja capaz de chegar a ele, né, de acordo com a largura de banda, a taxa que agora, naquele momento, ele observou que está disponível para ele, né? Então, o que significa que eu não preciso ficar fixo. Eu comecei a reprodução em tal taxa, vou manter assim até o fim. Não, se houver uma degradação da qualidade da transmissão, né, da transferência na internet, a largura de banda disponível, né, fim a fim, eu ajusto, pioro, né, degrado a qualidade, ou também o caso contrário, né, eu começo talvez com a banda menor, mas a situação melhorou, ficou mais livre a rede, eu melhoro a qualidade da imagem também. Mas eu uso essa informação que me foi fornecida de início, né, para selecionar de onde que eu vou pegar, né, com qual URL eu vou recuperar aquele determinado conteúdo. Bom, então, de certo modo, com esse esquema, né, o controle, né, a inteligência está no cliente. É ele que determina quando enviar o pedido, né, para que não haja nem esvaziamento nem estouro do buffer, né, ele fica ajustando, eu tenho espaço para armazenar se eu pedir agora, né, então ele pode ir controlando isso. Isso é uma forma também de aliviar o servidor, né, porque se o servidor tiver que fazer esse controle para cada cliente é mais complicado, é mais fácil o cliente se preocupar com isso, cada cliente se preocupar com o seu, né. E também, como a gente viu, através do manifesto, eu escolho a taxa de codificação, em que taxa, né, de que conteúdo eu vou solicitar. Eu vou sempre buscar melhor qualidade, maior qualidade, quando tiver mais banda disponível. E de onde eu vou solicitar o pedaço, né? Eu posso solicitar de um servidor cuja URL, né, quer dizer, aquele servidor que esteja mais próximo do cliente, se houver, né, alternativas, ou que tenha maior largura de banda disponível. Então, de certo modo, é como se a gente dissesse, bom, para a gente conseguir fazer esse streaming de vídeo, né, a gente tem digamos assim, três componentes essenciais. É a codificação, inclusive em várias taxas, né, como a gente falou, o uso desse esquema, do Dash, e o armazenamento, né, para essa bufferização que a gente faz para a reprodução. É com isso que a gente consegue, então, ter sucesso aí nas transferências que fazemos. Bom, então, aqui o que a gente falou até aqui foi em como, né, nesse relacionamento entre um servidor, como fazer a transferência entre o servidor que tem o conteúdo e o cliente. Por enquanto, a gente não disse, né, embora aqui terminou falando mais próximo, né, mas a gente assumiu que ele está pegando daquele e dali, mas podia ser vários servidores, ele escolhe
um deles, né, que esteja disponível. A outra questão, até em termos de escala e de melhor experiência para o usuário, é o que a gente falou das famosas redes de distribuição de conteúdo. A sigla está em inglês, né? Content Distribution Network, né? Quer dizer, ela é distribuída também, mas é uma rede de distribuição de conteúdo. Então, o que é aquele, na verdade, ele começa primeiro com o problema que a rede de distribuição de conteúdo procura resolver. A solução, as opções, ele começa com a opção que não é usando a redistribuição de conteúdo para justificar depois por que a gente precisa dela, tá? Mas a questão que ele coloca aqui, então, como desafio, é como é que eu faço para enviar esse conteúdo que a gente faz uma seleção de... Bom, aqui ele está dizendo selecionado de... Eu não sei se aqui terminou ficando meio esquisito a coisa, mas está dizendo o catálogo de um determinado servidor, aqui ele está dizendo como se fosse milhões de vídeos, né? Normalmente, talvez do mesmo servidor não chega a ser milhões, mas bastante, é um número bastante grande. Mas a gente, aqui que eu disse, talvez está trocado, porque talvez o número de usuários, se a gente pegar aqueles números que viu antes, aí sim seriam milhões e não só centenas de milhares. Mas, enfim, num certo momento, né, não a base de clientes, mas quantos estão assistindo simultaneamente, né? Então, uma grande quantidade, a tendência é sempre crescer, né? Se você tem sucesso no teu serviço, você vai ter mais clientes, obviamente aqui mesmo no Brasil, né, que começou um pouquinho depois, mas não tanto depois, a gente tinha sobretudo, pelo menos aqui em casa, eu tenho a Netflix há algum tempo, o Amazon Prime, por conta do Amazon e do preço que é baratinho eu tenho, mas começa a aparecer outros aí, né, Disney Plus, agora vai ter o HBO Max, não sei o quê, quer dizer, não dá para a gente ficar, né, assinando todos eles, mas pode ser que a pessoa desista de um e vá para outro, né? Pelo acervo, né? Pelo conteúdo que você quer ter acesso, né? Ou, se tiver dinheiro suficiente, assina todos, escolhe o que quer, né? Enfim, tem os vários tipos de uso, né? Mas, assim, independente disso, né, do acervo em particular, mas para qualquer um desses serviços, uma opção era aquela, de ter um grande servidor único, um mega servidor, para atender todos os usuários, né, do mundo inteiro, que tem alguns problemas, né? É um ponto único de falha, ou seja, se esse servidor tiver algum problema, afeta toda a base de clientes né, do provedor de conteúdo. Pois é um ponto de congestionamento da rede, se todo mundo, de toda parte, está direcionando solicitações, recuperando informações desse único ponto, começa a congestionar a rede até lá. Esse carinha, esse servidor, possivelmente não está perto de todos os usuários, né? Vai estar num ponto meio que equidistante da maioria, mas não, ou sei lá, ou então vai estar nos Estados Unidos mesmo, porque é onde tem o maior número de clientes, onde o serviço de telecomunicações é mais barato, ou seja, vários motivos para ser num local que não é onde a gente mora, né? Não é aqui em Recife, por exemplo. Então, caminho longo para os clientes, né? Chegar até os clientes, e eu vou ter múltiplas cópias desse vídeo enviadas pelo mesmo link de saída, né? Claro que, no geral, todo mundo vai receber a sua cópia, então, na rede vai ter essa transmissão. Mas se eu tiver uma forma de distribuir o conteúdo, né, seria melhor, que a solução que vem a seguir. Ou seja, ter um único grande servidor não é uma boa opção, porque ela não acompanha nessa escala aqui, no sentido de não consegue crescer em escala. Quer dizer, não é uma solução que, com um crescimento do número de usuários, a gente continua atendendo bem, não, porque começa a surgir todos esses problemas aqui, que vão se agravando, né, à medida que você vai aumentando o número de clientes, etc. Note que isso é verdade a gente está falando em particular, né, eu estava falando no contexto aqui de streaming de vídeo, né, mas essa redistribuição de conteúdo também serve para outros conteúdos, né. A própria atualizações de software, né,
de sistemas operacionais, etc., se a gente for depender de ter acesso a um servidor centralizado em algum lugar, também não funciona. Então, essa redistribuição do conteúdo não é só para vídeo, não, é também para outros conteúdos onde você quer atender com qualidade os seus usuários que estão espalhados no mundo inteiro. Bom, então aqui a segunda opção é justamente armazenar cópia do conteúdo. Quer dizer, eu armazeno cópias em vários sites, né, vários pontos, vários locais distribuídos geograficamente, e que essa ideia da redistribuição do conteúdo é ter esse conteúdo espalhado pelo mundo inteiro, né? Então, pode ser que você diga, não, mas de qualquer modo, aqui no Brasil tem o ponto que está lá em São Paulo. Aí a gente tem uma escala menor o problema de todo mundo acessar São Paulo. Mas, se você quer ter uma melhor experiência do usuário, você chega mais próximo, né, nas várias cidades também, ou pelo menos naquelas principais, e é uma coisa que, de certo modo, requer um investimento, né? Então, as empresas vão se ajustando, né, de acordo com o crescimento da demanda, né, dos serviços e ampliando os serviços. Quer dizer, a disponibilidade de servidores, né? Então, a ideia, aliás, aqui tem como se fosse duas alternativas, né, que esse fundo talvez não é uma boa tradução para o que quer dizer, né, mas, de certo modo, a ideia aqui dessa solução, de mais em profundidade, né, deep, né, é colocar servidores né, esses servidores da rede de conteúdo em muitas redes de acesso, né? Porque se eu faço isso, quer dizer, se eu tenho um servidor, às vezes até ou ele está, sei lá, o servidor dessa rede está num provedor, que você faz uma parceria e paga um aluguel, alguma coisa para ter esse servidor lá, né? Para ficar próximo dos usuários, né? Então, tem essa empresa que eu falei que a gente talvez não conhece ela tanto pelo nome dela, porque a gente não acessa ela diretamente normalmente, mas a Akamai, elas têm 240 mil servidores instalados em mais de 120 países. Isso é dado até 2015, não é nem tão novo assim, né? Claro que, quer dizer, se você for, quer dizer, não é a gente, usuário, que contrata o serviço dela, né? Mas alguém que tem um conteúdo a ser distribuído, ela pode contratar o serviço dessa empresa para fazer isso, né? Às vezes tem casos que a própria empresa ela usa o serviço de outra, né, da Amazon, por exemplo, do armazenamento, que também tem a própria estrutura, enfim. Às vezes tem muitas terceirizações nessas histórias, mas meio que para fornecer um serviço para que se eu tenho um conteúdo a ser distribuído, eu posso contratar uma empresa como essa que ela espalhe esse conteúdo, né, em várias partes do mundo para que os usuários sempre encontrem próximo. Bom, essa é uma alternativa. A outra que ficou aqui com esse outro título, né, de levar para casa, é ter, quer dizer, não vou ter tantos pontos, né, quer dizer, ir tão próximo, não chego tão próximo ao usuário, como essa estratégia aqui da Akamai, mas eu tenho, quer dizer, em comparação, tem um número menor, né, dezenas ou centenas, não milhares, né, como no caso da Akamai, mas de grandes clusters em pontos de presença, né, próximos, mas não exatamente nas redes de acesso, né? Essa é outra estratégia que é usada, por exemplo, por essa empresa aqui, Limelight Networks, tá? Ou seja, mas a ideia é ter o conteúdo distribuído e mais próximo ou menos próximo, né? Eu vou depois procurar umas traduções melhores aqui para representar melhor o que eles querem dizer, ou pelo menos dar uma explicação melhor. Mas são estratégias diferentes para ter esse conteúdo o mais próximo possível dos usuários, mas tem também, como disse, a questão do custo, né? Se eu chego mais próximo mesmo, eu tenho muito mais investimento a fazer do que ter não tão próximo, mas com grande. Então, são estratégias aqui de negócio, mas você tem que
no final das contas, o que importa é a experiência dos usuários, se eles vão ficar satisfeitos ou não, quer dizer, o usuário final e, consequentemente, o contratante, né, desses serviços de distribuição do conteúdo. Bom, então aqui está dando um exemplo, né, que nessa distribuição de conteúdo, né, na CDN, ela armazena cópias do conteúdo em vários pontos, né, vários servidores. Então aqui está dando o exemplo da Netflix aqui, com cópias de não sei nem se eu assisti isso daí, eu acho que é uma série, né, Mad Men. E aí, quer dizer, na verdade, aquele conteúdo não vai estar centralizado num ponto, né? Você tem vários servidores, acho que está dando para ver aqui, eu vou tirar até o óculos para ver melhor, mas tem aqui o conteúdo, eu acho que é o coisa como se fosse a capa do DVD, né? Não do DVD, mas da propaganda, Mad Men, tem um carinha aqui de terno. Esse conteúdo está aqui distribuído em vários servidores espalhados geograficamente, como a gente está vendo aqui na figura, né? E aí, um usuário que quer ver a programação, né, que seleciona para assistir o Mad Men na sua residência, né, ele solicita o conteúdo, né? Aqui está dizendo solicita conteúdo da CDN. Na verdade, você está lá no aplicativo da Netflix, você seleciona lá, né, na tela, nem sabe exatamente, né, de onde ele vai recuperar, mas a ideia é que ele busca a informação que está mais próxima. Talvez chegue num ponto mais centralizado, né, onde é que está, peraí, aqui uma animaçãozinha que terminou, estava em inglês e terminou, aqui é perguntando onde está o Mad Men, aí vem a resposta. Bom, agora já foi diferente, né? Mas enfim, eu tenho conteúdo próximo dele de vários pontos, então ele pode recuperar de um ponto, ou se houver algum problema de congestionamento, pode pegar de um outro local, né? Que talvez até seja um percurso talvez maior, mas que chegue com melhor qualidade no cliente, né? De certo modo, é como se você tivesse, né, uma estratégia aqui de ter essa discussão de conteúdo, ele está chamando aqui por cima de tudo, né, como se fosse é uma, é como se eu tivesse uma rede de distribuição, essa CDN é como se fosse, a gente chama às vezes de rede overlay, né, sobreposta, então, por isso, por exemplo, por cima de tudo, porque tem os caminhos ali dos roteadores, dos provedores de acesso, provedor de núcleo e tudo mais, mas eu construo essa rede em cima, né, de tudo, né? Então, é como se eu dissesse, olha, aquela comunicação que a gente tem ali embaixo é a comunicação entre hosts, etc., é como um serviço, né, quase. Tem infraestrutura que provê isso, mas para eu desenvolver essa redistribuição de conteúdo, eu uso a estrutura lá que está disponível, né? E aí ele coloca, bom, de qualquer modo, como a gente já viu antes, então, essa é uma forma de funcionar, mas eu continuo com alguns desafios, né? Quer dizer, se a internet em algum trecho estiver congestionada, né, de qual nó a gente deve recuperar o conteúdo, né? Quer dizer, eu vou recuperar ele exatamente, né, de onde, né? Essa questão aqui que está colocada. E qual é o comportamento do usuário quando houver congestionamento, né? Quer dizer, em princípio, ele deveria, a depender da situação, sobretudo se a coisa for contornada, né, o cliente pode solicitar de um local diferente, mas continua assistindo. Pior, se esse negócio ficar ruim mesmo, você desiste, desliga, né? Às vezes a gente fica desconfiado que o problema é local, reinicia a TV e tal, mas se for congestionamento mesmo, tem muito o que fazer, né, se não tiver alternativas de outro ponto, né? Mas tem questões para o próprio provedor de dizer, bom, que conteúdo eu vou colocar em cada nó, né? Certamente, isso não sei se vocês já pararam para pensar nisso daí, né? Mas
certamente, quando você faz um lançamento, sobretudo de uma série que foi muito, né, buscada, ou você fez toda uma campanha de divulgação de um novo, de um lançamento que vai fazer, ou de filme, ou de, ou de série, é conveniente que você distribua previamente esse conteúdo, né? Porque muita gente vai estar querendo assisti-la já no dia que é lançado. Então, seria uma burrice você esperar para ver se vai ter demanda para distribuir. Você já distribui previamente, antes do momento, né, realmente que os usuários vão poder acessar. Por outro lado, a gente tem aqueles itens de catálogo, né? Aquele filme produzido em 1900 antigamente, ou nem tanto, né? Mas sei lá, 5 anos atrás, coisa do tipo. A gente chama normalmente, faz essa distinção, né? Lançamentos e catálogo, né? Vídeo de catálogo. Esses, às vezes, a pessoa do nada assim diz: ah, eu queria assistir tal filme, né? Aí vai atrás dele. Talvez já saiu, né, dos 10 mais, ou dos 100 mais, ou coisa do tipo, não está na redistribuição do conteúdo. Então, ele vai ter que ser recuperado, talvez até carregado, ou então vem realmente remoto. Então, tem essas estratégias. Como é que eu lido com esses itens de catálogo, né? Eu não vou colocar em todo servidor de conteúdo todo o meu acervo de filmes, porque eu teria que ter uma capacidade enorme, né? Então, tem que ter estratégias também a respeito disso. Bom, ali a gente falou de uma maneira, assim, talvez mais genérica, né, de como deve funcionar as coisas. Aqui, ele apresenta aqui alguns detalhes, né, desse acesso ao conteúdo, né, que tem a ver com aquelas questões que a gente colocou, de onde é que eu vou buscar, né, quem é que eu, quem, e do lado do provedor, como é que ele passa a informação para mim, né, de onde que eu vou buscar. Então, aqui está dando um exemplo de Bob, né, que é o cliente, esse carinha aqui, solicitando um vídeo. Aqui eu não sei nem se essa empresa existe, Net Cinema, né? Mas para não dizer Netflix e outra coisa, ele botou um nome aqui genérico, né, e que ele está interessado num certo vídeo específico, né? Claro que ele pode ter só clicado lá no ícone na tela, lá do sei lá o que, né, para solicitar esse conteúdo. E aqui está dizendo que esse vídeo, na verdade, ele está armazenado numa rede de discussão de conteúdo, aqui está chamando o rei das CDNs, né, .com, King CDN, né? E tem até um outro nome, ele está armazenado lá, esse conteúdo que para mim, o usuário, está nesse, quer dizer, é aquela história, eu não sei o caso específico da Netflix, né, mas eles não precisam ter a estrutura dele de distribuição. Ele pode contratar, se não me engano, não sei se é a Netflix, mas algum desses usa a Amazon, por exemplo, ou pode usar a Kamai, quer dizer, tem essas várias empresas. Então, enfim, e pode até mudar, né? Eventualmente diz, não, o teu preço não está tão bom, vamos migrar, né? Claro que ele tem que fazer direitinho para o usuário não perceber uma transição, né? Senão é melhor ficar onde está. Mas, enfim, eu vou pedir, eu não sei de onde vou buscar, né? Eu sei que eu vou acessar por esse nome aqui, né? E aí, relembrando, né? Essa URL, né? A gente tem aqui o nome do, do domínio aqui dessa empresa, netcinema.com, né? Então, o DNS dele vai me responder, quer dizer, a gente, através da hierarquia lá do DNS, provavelmente a gente já tem quem é o servidor responsável pelo domínio.com, e vou descobrir quem é do NetCinema. Se eu for digamos assim, um cliente ávido dessa empresa, provavelmente até no meu provedor, os outros usuários, né, daquele mesmo provedor já vai estar armazenado no servidor DNS local lá de Bob, já tem qual é o mapeamento. Mas, em princípio, ele pode ter um tempo de vida curto, aquela história do TTL, para que cada solicitação quase ele faça a consulta
porque a gente vai ver agora um uso do DNS para, acho que a gente comentou lá, que era uma das possibilidades, para fazer essa distribuição de carga, né? Que é o que a gente está... Aqui é uma espécie de distribuição de carga e de proximidade, né? Responder com um servidor que esteja mais próximo do usuário, e não um qualquer que está distante, etc. Então, Bob recebeu, né, recebeu a sua URL, né, para solicitar aquele conteúdo, e aí ele vai, em princípio, quer dizer, ele recebe, né, através do acesso lá ao site, que é esse conteúdo que ele deve buscar, e aí ele vai atrás do conteúdo, né, quer dizer, vai ver aqui no servidor DNS local dele, que vai consultar para ver quem é quem é a máquina que é o servidor desse domínio netcinema.com. Né? Então, o servidor local, que é o proxy, que vai fazer as consultas, ele vai falar, quer dizer, como eu disse antes, aqui a gente está meio, quer dizer, meio ignorando que talvez tenha que consultar o raiz, que a gente já falou que o raiz é pouco consultado, porque normalmente você já sabe quem é o servidor TLD do .com, e aqui nesse caso, se é muito acessado o netcinema.com, ele já tem digamos assim, a informação, né, de quem é o servidor responsável pelo né, domínio netcinema.com, né, então você nem precisa fazer outras consultas. Se precisar, está sendo ignorado aqui, tá? Mas, em princípio, em muitos casos, eu nem preciso disso. Eu já posso mandar, então, a consulta ao DNS lá, pedindo, né, e aí ele pode até, na verdade, ele pode até já perguntar também, em princípio, com o conteúdo adicional, com uma informação adicional, né, qual o conteúdo que eu estou buscando, e aí ele vai te responder, ele vai ver, poxa, esse conteúdo, beleza, ele está querendo esse conteúdo que não tá aqui na minha rede, está lá, eu contratei o provedor lá, o de distribuição de conteúdo, o King CDN, né, para ele armazenar lá. Então, vou responder para ele na verdade, com a URL que ele precisa consultar para chegar no conteúdo que ele deseja. Tá? Então, é isso que é retornado pelo servidor do DNS do NetCinema. E aí, agora, o meu proxy aqui, né, o meu servidor local, vai consultar o DNS da rede de distribuição de conteúdo, né, que vai retornar como resposta à consulta um endereço IP, não um IP qualquer de um servidor dele, mas aquele endereço IP do servidor que tem o conteúdo e está mais próximo de Bob. Né? Como é que eu sei onde é que Bob está? Aí tem outras estratégias de ver, bom, o pedido partiu do provedor tal, que tem um endereço IP tal, aí ele sabe que está em tal localidade, pelo menos em termos de país, às vezes até de cidade, etc. Aí ele procura ajustar a resposta, né, de acordo com a localidade geográfica de quem fez a consulta. E aí, com essa resposta, né, o IP é passado para Bob, que aí ele vai fazer o acesso ao servidor que tem o conteúdo que ele precisa, tá? Usando, né, HTTP com aquele dash, né, que a gente viu ali, tá? Então, a ideia é essa, quer dizer, na verdade, isso até reforça essas várias consultas que são feitas do DNS. No caso aqui, a gente já tinha mencionado que, eventualmente, ia precisar ir no raiz, no TLD, com a autoridade. Aí, depois, além disso, como a gente está vendo aqui, é para descobrir que eu tenho que fazer a consulta a um outro, que é do DNS do CDN, para resolver a resposta. Esse é um dos motivos pelos quais essas consultas são feitas usando o DP, para que ela seja mais imediata, né? Eu consulto e vem a resposta, não tem que primeiro estabelecer uma conexão para depois fazer a consulta, sobretudo que envolve servidores diferentes aí na história, né? Então, digamos assim, abre uma conexão que depois ela é usada em várias consultas, ela é usada para aquela consulta e depois tem que abrir para outra, né? Então, não vale a pena abrir conexão. É melhor já mandar perguntar o que eu quero e ele já retorna o que você pediu.
Bom, aqui foi essa... Primeiro ele mostrou de uma maneira genérica, né, do NetCinema, que agora ele está comentando o Netflix, já li, foi daqui que eu vi a história do Amazon, já tinha esquecido de onde foi que eu tinha visto, isso eu já traduzia há mais tempo. Mas justamente está mostrando aqui, né, que você tem Bob aqui, está querendo acessar o conteúdo, né, ele tem um servidor da Netflix, no qual ele faz autenticação, às vezes é automática, né, mas de qualquer modo autenticação, controla quem ele é, etc. Aí você seleciona o vídeo, essa seleção normalmente é feita através, o conteúdo está na nuvem da Amazon, né? Então você faz a consulta e recebe, aí que já é também enfatizando não tanto os acessos DNS aqui, mas aquela segunda parte, né, da aplicação mesmo, do que é que eu recebo, né? Eu recebo um arquivo para aquele conteúdo com manifesto que diz, né, quais são os vários conteúdos, os vários servidores, várias URLs que tem disponíveis e para os vários conteúdos, vários pedaços de taxas diferentes, né? Então a gente usa esse manifesto para fazer a seleção e recebo o conteúdo usando aquele, né, o via Dash, né, via, né, essa transmissão do conteúdo em cima do HTTP. Ok? Eu acho que esse é o último slide dessa parte, tá?